Bom, meu nome é Silvia Scurati, eu sou diretora pedagógica da Escola Bosque. A nossa escola tem sido uma escola referência no uso de tecnologia. Somos uma Microsoft Showcase School há praticamente 6 anos já. Então, hoje o foco maior é conversar com vocês um pouco sobre o uso da tecnologia na educação infantil. E depois eu vou mostrar um pouco como essa base vai transformar o trabalho das séries seguintes, tá bom? Bom, eu acho que o objetivo, de todos nós como educadores é efetivamente trazer uma educação diferenciada para essa meninadinha. Não é passar conteúdo, é buscar a formação integral de todos eles, E trazer, como a gente viu, algo significativo, que esses alunos realmente compreendam e que esse conteúdo que eles veem na escola passe a fazer parte do manancial e do cabedal de conhecimento deles. Pensarmos que esses alunos, em poucos anos, ou às vezes alguns que estão entrando na educação infantil daqui a 10 anos, como que vai ser o mundo que eles vão encontrar? As mudanças estão vindo muito rápidas, Então, a nossa responsabilidade na preparação desses alunos para o futuro. E se nós também pensarmos no seguinte, o que o mercado de trabalho espera deles? Tudo, Espera absolutamente tudo. Novamente, o papel da escola teve que incorporar também essa responsabilidade. E não tem como, Só para comentar, para vocês terem uma referência, a nossa transformação maior digital começou em 2016. Hoje a gente não fala, mas nós também já temos um trabalho de educação tecnológica com eles há mais de 20 anos, mas mais na parte de robótica e educação tecnológica no sentido de programação, dos kits de Lego. Então eles já eram familiarizados com tecnologia, mas a partir de 2016 nós entramos com a parte da parceria com a Microsoft e todas as ferramentas educacionais que fazem parte disso. A educação tecnológica tem que ser formalizada dentro do currículo da escola. Ele vai trabalhar uma série de aspectos, de resolução de problemas, e ele vai ter que fazer parte integrante do projeto pedagógico, Na parte de currículo também. E, evidentemente, quando a gente fala de toda essa transformação, a mudança dos ambientes acaba sendo fundamental, Você trazer ambientes que propiciem a colaboração, onde eles possam se integrar de uma maneira mais leve, mais gostosa. Então, esse trabalho tem sido feito junto com a EduInfra nesses anos para ir fazendo as transformações de pouco em pouco também. Então, no início, a gente falava muito da transformação digital. Hoje já se fala da eficiência digital. Como que você usa toda essa transformação pela qual você passou para trazer eficiência nos processos? Tecnologia infantil, é uma pena que ela ainda esteja sendo muito mal interpretada. Aí você vê aqueles estudos, as crianças com tempo de tela vão perder desenvolvimento. Tudo bem, eu também concordo com isso, mas tecnologia na educação infantil não é tempo de tela. Não é você colocar uma criança no computador e pôr um joguinho. Então, quando a gente fala dessa mudança, nós realmente temos que trazer a inovação pedagógica. Por isso que eu gosto muito dessa foto, porque é bem assim, E depois entra por aqui, sai por aqui, às vezes nem passa pelo ouvido e a criança esqueceu tudo que ela aprendeu. Então, é realmente trazer forma diferente. E é fundamental a gente lembrar do aspecto socioemocional. Por isso que para nós uma frase fundamental dentro do nosso projeto pedagógico é: a criança feliz e motivada vai aprender mais e melhor. Ela tem que estar motivada, ela tem que acreditar nela mesma, ela tem que estar se relacionando bem com os colegas, com os professores. Tudo isso vai criar um ambiente propício para esse aprendizado. Então, na educação infantil, tem que haver sim alguma coisa bem selecionada, tem que haver um critério muito bem definido do professor, que são essas ferramentas de criação, de produção, e os dispositivos também têm que ser adequados. De verdade, ela tem que entrar como algo que enriqueça todos esses processos de ensino e aprendizagem. Tem que haver um tempo mesmo delimitado, não é porque é bom usar tecnologia, que a gente também vai extrapolar, principalmente na educação infantil. E ele tem que o professor entender que a tecnologia ele não vem como um trabalho adicional, ele vem como uma forma diferente de trabalhar o conteúdo e que pode ser integrada, Porque a gente sabe
Eles desde pequenininhos já lidam com a tecnologia, já interagem. Então para eles é algo natural e tem que ser bem agradável. Então, como eu falei, não é porque você vai trabalhar a tecnologia na educação infantil que você vai tirar toda a vivência. Então, por exemplo, quando eles estão trabalhando frutas, eles vão trabalhar nas atividades físicas, em música, como eu falei, em artes, na parte de linguagem e também em tecnologia. Então, por exemplo, esse é um projetinho que eles estavam trabalhando os órgãos dos sentidos. Isso é uma turminha de 4 para 5 anos. Eles montaram, vocês podem perceber que eles estão selecionando figuras, eles montaram inclusive um Kahoot, que acho que vários de vocês já utilizam, né? Mas você não pegou um jogo pronto e entregou para a criança, eles criaram. Então, eles usaram figuras que tinham no Paint 3D, algumas figuras eles mesmos desenharam, para depois eles poderem fazer, né? Por exemplo, o que você usa para, por exemplo, ter uma banana? Você vai usar a língua para ter o sabor, você vai usar uma caixa acústica para você ouvir, você vai usar a sua visão para você ler. Então a criança realmente ela cria esse conhecimento, né? Partiram de formas geométricas para criar as frutas, né? Vocês percebem que eles trocam entre eles, né, as ideias, as sugestões. Então essa questão da construção colaborativa do conhecimento. Então eles fazem os desenhos, eles personalizam tudo e fazem a releitura da história dentro das aulas de tecnologia. É que eles mesmos gravam a história. Você está trabalhando linguagem, você está trabalhando criatividade, você está trabalhando uma série de aspectos, inclusive também as questões socioemocionais, deles aprenderem a não ter vergonha, né, de falar no microfone, de gravar a sua vozinha, de interagir com os colegas. Também aqui é um outro exemplo de atividade, quando eles estavam trabalhando ainda as frutas. Eles criaram um jogo da memória também, ou utilizando já imagens prontas, ou eles desenhando e criando. Então todo esse processo de construção, como eu falei, não vai tirar a parte de vivência, que faz parte integrante do processo de educação infantil. Mas, por exemplo, estão trabalhando a parte de estações do ano. Então foi usado no PowerPoint, que eles mesmos ajudaram a construir. E aqui, por exemplo, também foi um outro projetinho, que eles trabalharam sobre as abelhas. Teve toda a parte, né, de teatral, é muito bonitinho, porque eles gostam muito de ver o que foi feito e eles depois construíram também as abelhinhas e tudo e acabaram tendo um trabalho coletivo na tecnologia. Uma outra atividade bem interessante para a educação infantil, que você já trabalha uma série de aspectos, inclusive de base para depois, o uso do Minecraft, é o trabalho com pixel art, que eles já começam a compreender, né, o uso dos blocos, como que isso funciona, e eles realmente têm uma criatividade incrível para produzir todo tipo de desenho com pixel art. Então nós começamos a utilizar o Minecraft desde a educação infantil. Eles gostam muito, evidentemente que a Minecraft Education não é na parte de player versus player, é a parte de construção mesmo, mas eles já são capazes, mesmo na educação infantil, de fazerem as construções sobre qualquer tema. E algumas que a professora apresenta e que eles podem enriquecer, por exemplo, como a história dos 3 porquinhos, que é montada no Minecraft, e eles depois vão enriquecendo a história à medida que eles vão ficando mais desenvolvidos. E às vezes a gente fala, puxa, mas programação, o code builder do Minecraft, então eles escreveram as palavras, no caso eram palavras indígenas ou referentes a esse conteúdo, montaram, né, um índiozinho na pixel art para entender como fazer no Minecraft, e eles já trabalharam com o code builder, que é uma parte de codificação, de uma forma natural e muito tranquila para eles. Então aqui de novo, a mesma coisa, eles trabalhando com o mesmo tema, né? Então eles podem criar um PowerPoint e aí eles vão inserindo músicas. Claro que, por exemplo, eles não têm condição de montar sozinhos um PowerPoint, mas cada slide eles têm total condição. Outra coisa também que é bem interessante é a criação dos e-books. E eles já começam esse trabalho, você vê. Aqui eles inclusive usam aplicativos que eles tiram foto dos desenhos deles. Então é uma produção basicamente totalmente
total do aluno, desde a parte né, visual, depois você vai trabalhar a parte de escrita. E aí quando eles vão, à medida que eles vão crescendo, né, você consegue ter trabalhos mais elaborados nesse sentido. Um projeto bem interessante, que eu até não coloquei aqui, porque também são tantas coisas, mas é um projeto para a turminha do Fundi 1 e 2, que se chama Clube do Livro. Então você às vezes fazer com que essa meninadinha se interesse pela leitura do livro físico. Então eles selecionam os livros, criam, por exemplo, apresentações, tipo teasers por exemplo, no Minecraft ou no PowerPoint. De qualquer maneira, eles têm que apresentar o livro para os colegas lerem. Ele não vai contar a história porque ele quer que o amigo leia. Então é uma sinopse, algo que ele quer que o amigo leia. Então é você conseguir conciliar e trazer a tecnologia não como substituição, mas a seu favor para que ela possa produzir. E aí, como eu falei, a tecnologia na educação infantil, ela vai servir de base para que depois eles possam ir cada vez mais produzindo conteúdos baseados no programa. Aqui eles usaram o Microsoft Photos, né, para criar as imagens e apresentar as regiões. Então, esse daí já foi uma produção 100% dos alunos. Então, só para ter uma ideia, não dá para a gente passar todos os vídeos. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o Flipgrid, agora ele se chama só Flip, ele não é mais Flipgrid, mas é o mesmo princípio, criar vídeos, produzir esses vídeos, o professor tem isso dentro de um ambiente absolutamente seguro e eles amam, né, fazer esses vídeos, mas quando você oferece para os seus alunos ambientes seguros para eles se manifestarem, usando a tecnologia, você pode fazer sobre qualquer conteúdo, facilita muito o processo do professor. E é muito interessante que às vezes as pessoas não têm essa visão de que a tecnologia pode e deve ajudar muito nas questões socioemocionais. O Minecraft serve para muita coisa, você vê, mesmo conceitos básicos de matemática, a turminha desde a educação infantil, quando você vai trabalhando operações básicas com eles, né, já no primeiro ano, tudo, eles amam fazer, por exemplo, divisões das galinhas nas colocações. Você pode trabalhar um Minecraft, por exemplo, a parte de história, não importa qual o conteúdo, você vai conseguir trabalhar com eles e sempre, exatamente, eles construindo esse conhecimento, né? Criando muitos jogos. Então, um dos últimos jogos que eles fizeram foi da parte relativa à questão de sustentabilidade, também trabalharam sobre pesca predatória. Então, é muito interessante que para eles, por exemplo, chegarem ao ponto de construir algo, eles têm que dominar o conteúdo. Então é diferente, é praticamente uma sala de aula invertida, porque ele não vai poder chegar e construir, por exemplo, no Minecraft algo sobre mitologia grega se ele não entender o assunto. Então isso muitas vezes faz com que o aluno vá além no conteúdo, pesquise muito mais para poder fazer uma construção ou um trabalho. E aí você vai tendo N recursos, né? Aqui eles criaram essas fotos, né? Eles amaram esse tipo de trabalho. E aí tudo com a questão socioemocional. Por que você se identificou? Quais foram os aspectos que te levaram a ter esse tipo de identificação com o personagem X ou Y? É bem interessante. E aí quando eles vão se soltando, né, o aluno passa a ser protagonista e coautor do seu aprendizado. Então ele realmente tem espaço dentro da sala de aula para trazer as suas ideias. Então você vê, aqui eles estavam aprendendo sobre o corpo humano e o robô giroscópico, ele simula a parte do labirinto e os movimentos que nós fazemos. Então eles conseguem entender processos, né? Eles conseguem ter uma compreensão de vida muito mais ampla, porque eles têm que compreender aqueles conceitos, aqueles processos, para poder inserir na tecnologia e fazer isso replicável, né? E aí eles já começam, por isso que eu falei desde a educação infantil, que depois eles já vêm com esses conhecimentos, né, com a parte, por exemplo, de programação absolutamente interiorizada. Então, quando você entra com novas ferramentas, nós temos aluninhos, por exemplo, o ano passado, no 4º ano, e agora eles estão continuando, eles estão trabalhando com Python. Gente, Python é uma linguagem muito mais complexa.
E se você escuta eles explicando para você o Python, você fala, nossa, como assim? Sinceramente, eu não sei trabalhar com Python. Então, e para eles é algo natural. Então, essa base da educação infantil, ela é absolutamente fundamental, sabe, para pavimentar os caminhos mais para frente. Então, você vê, quando eles trabalharam, né, o filtro de água, fizeram na estação espacial, eles tiveram que compreender exatamente o que era. Esse projeto também foi muito interessante, que eles fizeram um projeto em conjunto com uma escola na Turquia, que era sobre a questão de falta de água também, de sustentabilidade, e eles tinham que trazer soluções para água potável. Então, eles foram, eles pesquisaram, eles buscaram e trouxeram soluções bem interessantes. E para quem está um pouco nessa área de neurociência, hoje se fala muito, né, desses brain breaks, que você precisa dar uma paradinha para meio que reorganizar e voltar a atividade, a concentração, e de repente você pode pôr um brain break até dentro de um Minecraft, por exemplo, que é uma atividade que vai fazer com que eles, né, voltem para a atenção plena dentro da atividade. E esse projeto é um projeto muito interessante, porque eu acho que a tecnologia faz com que faz com que a escola possa expandir, sabe, os muros da escola, ter projetos em paralelo com escolas de todos os lugares. E esse projeto particularmente foi um projeto de mais de 30 países, onde os alunos tiveram que reconstruir monumentos que foram destruídos por facções radicais. Então eles tiveram que conhecer esses monumentos, entender a importância cultural do monumento, entender como que seria isso se, por exemplo, algo no meu país, ou que tem significado para mim, fosse destruído. Então a questão da empatia, né? E eles tiveram que fazer todos esses cálculos, tá vendo? Fazer a parte de usando os blocos, né, para fazer as abóbadas, tudo. E entrou muita questão de matemática, inclusive de física. Até uns aluninhos falou para a mãe, eu nunca vi tanta matemática na minha vida, mas eles queriam buscar para poder fazer as construções. Então aqui tem um vídeo bem curtinho, de 1 minutinho só. ISIS claims to have destroyed priceless pieces of history. A video posted yesterday shows people taking power tools and sledgehammers to replace them. Eles usaram muito a parte de codificação do Code Builder. Então, e agora só para finalizar, eu acho importante a gente falar um pouquinho também sobre a inteligência artificial, né? Que é algo que está vindo cada vez mais forte para as escolas, mas que já faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes sem a gente perceber, né? Mas na escola, como que isso vai funcionar, né? Algo que tem assustado às vezes um pouco os professores, mas é que, de novo, sabe, a gente vê o que tem de bom na tecnologia que nós possamos trazer para dentro da sala de aula. Então, outra missão da escola agora é ensinar e trabalhar a questão da inteligência artificial com esses alunos, né?
fazer não só o letramento digital, mas o letramento também em inteligência artificial. E cada vez mais eu acho que a tecnologia vem como uma inclusão. Ela é sensacional nesse sentido. Então, por exemplo, tem várias ferramentas que nós já utilizávamos com regularidade, que eram as ferramentas de aprendizagem específicas, né, da Microsoft, e que agora elas se tornaram os aceleradores de aprendizagem, porque elas vão entrar com a parte de inteligência artificial. Então, são ferramentas que são absolutamente factíveis de qualquer professor utilizar, mesmo falar, mas eu não tenho um parque com eles. Trabalhe no esquema de metodologias ativas, rotação por estações. Um computador já vai ajudar. Então, algumas das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, essa de leitura avançada. Então, o aluninho lê, o computador faz todas as correções para ele, ele aponta para o aluno quais foram as palavras erradas. Então, tem o relatório do aluno, tem o relatório do professor, que aí o professor percebe, minha turma está com mais dificuldade em tais e tais e tais palavrinhas. Então, toda essa parte de inteligência artificial vai facilitar o trabalho do professor para a criação, aí no caso de exercícios específicos que possam auxiliar a turma dentro de dificuldades que eles estão demonstrando. O Reading Coach também é a mesma coisa, que vai mostrar o progresso, e o coach ele vai fazer esse trabalho de ajudar o aluno. Então ele pede para o aluno repetir, ele vai dar essa palavra em outros contextos, ela vai trazer soluções para que esse aluno melhore o trabalho dele. Então é interessante porque eles acabam querendo fazer mais, sabe? Para não é ganhar mais pontos, mas para ter uma pontuação melhor. E outro bem legal, não só para os alunos, que eu acho que isso para eles é ótimo, mas para qualquer um de nós que faz alguma apresentação. Então o Speaker Coach, você fala, né, no caso você apresenta a sua palestra, como eu estou fazendo aqui, para o computador. E ele vai falar, você falou muito depressa, você falou muito devagar, você usou aquelas palavras tipo filler, sabe? Que você usou muita gíria. Ele te pontua tudo isso, é sensacional. E é o que a gente fala, para o próprio aluno é muito legal, porque o feedback vem do computador. É outra coisa alguém ficar te apontando, você está fazendo isso. Por mais que você saiba que você precisa melhorar, não é gostoso, sabe? Fala, poxa, mas ele também faz, sabe? A gente como ser humano é muito complexo. Agora o computador ele é absolutamente imparcial. Então ele vai trazer para você um feedback sensacional. Inclusive se você está falando em frente à câmera, ele fala, sua postura não está boa, você saiu da câmera, sabe? Até para reuniões online, você melhorar todo esse processo. E tudo isso vem com relatórios, é muito interessante. E esse é bem bacana também, o Search Coach, porque ele traz um ambiente extremamente seguro para a meninada fazer pesquisa. E você tem vários parâmetros de seleção que você pode passar para os teus alunos, tá? É muito legal também. Você vê o gerador de imagens, a gente está usando mesmo com as turminhas de educação infantil, que ele chega e ele fala, eles estavam trabalhando aí sobre os índios, eu quero uma foto de um artefato indígena. Então, para que ficar procurando se ele pode criar isso daí? E esse está sendo lançado agora, vale vocês também verem esse Math Progress, não só na questão socioemocional, mas no próprio desempenho do aluno. Eu acho que nós aprendermos agora a tomar decisões baseadas em dados, né? Só que muitas vezes para isso a gente tem que organizar esses dados. Nós estamos num processo desse, que não adianta você pegar um dado daqui, um de lá, e juntar duas coisas e chegar a uma conclusão que não tem nada a ver. Então é importantíssimo você trabalhar esses dados e entender que todo esse trabalho, né, que está vindo, todas essas inovações com a ChatGPT e todos os outros, que agora quase todo mundo tem o seu próprio, essa inteligência artificial generativa, né, que a gente fala. O WhatsApp já está com a Vilma, é isso? Também coloquei, Luzia. Então, se todo mundo agora vai ter, não dá para fugir. Então, o professor tem que também saber utilizar isso e entender que ele tem que ter senso crítico, ter uma curadoria desse conteúdo e trabalhar isso mostrando para o aluno que isso é um recurso adicional, não que vai substituir o que você vai produzir, mas você não precisa partir do zero, poxa. Porque antes eles tinham copiar e colar, isso é um copiar e colar bem mais sofisticado.
mas é mudar o princípio da coisa, né? A gente está só com uma pontinha do iceberg na super transformação de tudo. Quem não viu ainda esse Microsoft 365 Copilot, o copiloto, é de cair o queixo, sabe? Você chegar e falar, olha, eu preciso de uma apresentação de PowerPoint de 5 slides sobre tal assunto. E ele faz a apresentação para você, sabe? Então são coisas, são recursos que a gente não tem como fugir deles, então vamos nos aliar a eles para poder oferecer para os nossos alunos algo com critério, com responsabilidade. Tá bom? E eu acho que a nossa missão é justamente essa, né? Muito obrigada.